Corinthians vai pegar uma sequência de jogos contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana e também pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Corinthians foi eliminado já pelo Fortaleza na Copa Sul-Americana, né? Foi o ano passado, não é isso? Que o Corinthians foi eliminado pelo Fortaleza na Copa Sul-Americana, com o técnico o Mano Menezes, né? O Mano Menezes assumiu o time em meio àquela decisão e acabou sendo eliminado para a equipe do Fortaleza e novamente as duas equipes se enfrentam na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o Corinthians vai enfrentar o Juventude de Caxias do Sul, o primeiro jogo já na próxima semana em Caxias do Sul, e o jogo da volta o Corinthians vai realizar na Neoquímica Arena. E pelo Campeonato Brasileiro, que é o mais importante, né? O Campeonato Brasileiro tem que ser encarado como o mais importante. É claro que é legal ganhar as Copas, disputar as Copas, mas o Corinthians não pode bobear no Campeonato Brasileiro, onde o time está na zona de rebaixamento. É essa que tem que ser a preocupação do Corinthians, escapar logo da zona de rebaixamento, se livrar logo desta zona maldita, que é a zona de rebaixamento. Então o Corinthians tem que tentar vencer, arrancar pontos contra o Fortaleza no próximo final de semana. Até porque o Corinthians tem uma sequência complicada agora na competição. Pega os líderes do campeonato, pega o Fortaleza, depois pega o Flamengo e depois pega o Botafogo. O Fortaleza e o Botafogo fora de casa, o Flamengo na Neoquímica Arena. É mole, né? Não é mole pro gato. É realmente uma sequência complicadíssima para o time do Corinthians. Sobre o time do Corinthians, que irá enfrentar a equipe do Fortaleza, eu falo daqui a pouco. Mas agora eu quero falar da possibilidade do Wesley estar saindo do time do Corinthians. O Wesley pode ir para a Arábia Saudita. É isso mesmo. Eu conto agora para vocês aqui no canal do Cereto. É o seguinte, o Al Nassr da Arábia Saudita tem interesse na contratação do atacante Wesley e sinalizou ao Corinthians que vai enviar uma proposta oficial nos próximos dias. Aprovado pelo Fundo Soberano Saudita, que detém 75% do Al Nassr, Wesley se encaixaria em uma das vagas de atleta estrangeiro de até 21 anos do clube, já que o Wesley está com apenas 19 anos. O Corinthians entende que é necessário vender pelo menos um atleta nessa janela de transferências e não se opõe à saída do Wesley, desde que por um valor considerado justo. Wesley que perdeu espaço no time do Corinthians, né? Era titular absoluto, perdeu espaço com o Ramon Menezes, com o Ramon Dias, não tem jogado no time do Corinthians. O Corinthians quer vender o Wesley, mas pelo preço de 25 milhões de dólares, cerca de 137 milhões de reais na cotação atual. Essa é a intenção do Corinthians, vender o Wesley por 25 milhões de dólares, 137 milhões de reais na cotação atual. Mas ele aceita abrir conversas a partir de 20 milhões de dólares, que aproximadamente daria 110 milhões de reais. Ou seja, se o Al Nassr oferecer 110 milhões de reais, 20 milhões de dólares, provavelmente deve dar negócio. O Al Nassr indicou que pode chegar a estas cifras. E a diretoria corintiana aguarda a formalização da proposta. Wesley é o atleta que mais jogos disputou pelo Corinthians em 2024. Foram 47 jogos. Mas, como eu disse, com o técnico Ramon Dias, ele tem perdido espaço e iniciou as últimas 5 partidas no banco de reservas. Nas últimas semanas, o empresário do Wesley, o Clóvis Henrique, esteve na Europa e se reuniu com clubes interessados no jogador, mas nenhum deles chegou aos valores exigidos pelo Corinthians e assim as negociações acabaram não evoluindo. O Wesley tem contrato com o Corinthians até agosto de 2027 e 70% dos direitos econômicos do Wesley são do Corinthians. Então, um negócio envolvendo Wesley em torno de 110 milhões de reais deve pintar esse negócio para possível venda do Wesley para o futebol da Arábia Saudita, para o Al Nassr da Arábia Saudita. O que você acha? O Corinthians deve mesmo vender o Wesley por esse dinheiro? O Wesley já não está jogando nada, né? Começou muito bem no time do Corinthians,
como titular absoluto, mas hoje não está jogando nada, infelizmente, perdeu a posição, perdeu espaço no time do Corinthians e vai acabar sendo negociado. Há quem diga, nos bastidores do Corinthians, que esta proposta é irrecusável, que o Wesley já estaria se despedindo dos jogadores do Corinthians, sabendo que vai receber esta proposta a qualquer momento. Então vamos aguardar os próximos acontecimentos para saber se essa proposta realmente se efetiva e se o Wesley vai sair da equipe do Corinthians. Muito bem, agora eu falo do time do Corinthians que vai jogar domingo contra a equipe do Fortaleza. E o Corinthians espera contar com reforços para o jogo, né? O Corinthians espera contar com reforços para o jogo contra o Fortaleza. Principalmente os dois reforços que foram contratados recentemente, o José Martínez e o Héctor Hernández. José Martínez e Héctor Hernández. Mas os dois jogadores, o José Martínez, o volante, que veio do Philadelphia Union, e o Héctor Hernández, atacante espanhol. Esse é o José Martínez, volante venezuelano, que veio do Philadelphia Union, dos Estados Unidos. E o atacante espanhol é o Héctor Hernández, que também está à disposição do técnico, o Ramon Dias. Os dois jogadores já estão treinando normalmente no CT do Parque Ecológico, mas dependem do visto de trabalho para jogarem no futebol brasileiro. Para jogar no futebol brasileiro, os jogadores estrangeiros dependem do visto de trabalho. No caso do Martínez, ele desembarcou na última terça-feira pela manhã, aliás, desembarcou na última terça-feira aqui no Corinthians, já foi a Neoquímica Arena, acompanhou a classificação do Corinthians para a Copa Sul-Americana, já realizou exames médicos e deu entrada no pedido de visto de trabalho no Brasil. Né? O Corinthians está tentando acelerar essa questão do visto de trabalho para que ele jogue domingo contra o Fortaleza. O Héctor Hernández também já deu entrada no pedido do visto de trabalho. O Corinthians também está tentando agilizar a situação desses dois jogadores. Aguarda a resolução dos últimos detalhes da transferência desses dois jogadores para que eles assinem contrato efetivamente e para que eles sejam jogadores do Corinthians, sejam inscritos no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, e que joguem domingo contra o Fortaleza. Tá difícil, talvez não dê tempo dos dois jogadores estarem domingo. Se o José Martínez estiver à disposição, já vai jogar como titular. A possibilidade dele ser titular do Corinthians é grande, se ele já tiver à disposição do técnico Ramon Dias, vestindo a camisa no meio-campo corintiano. O Héctor Hernández deve ficar no banco de reservas. Mas eu repito, depende da questão do visto de trabalho. Outros jogadores o Corinthians também espera ter como reforços no jogo de domingo, que é um jogo importantíssimo, considerado decisão de campeonato contra o Fortaleza. O Corinthians pode ter mais 4 jogadores, além desses dois que eu citei. O Ranielli, que está se recuperando de um estiramento na coxa, na panturrilha, né? O Ranielli está se recuperando de um estiramento na panturrilha, é um jogador que deve voltar ao time do Corinthians, pelo menos é essa a expectativa do departamento médico. O Romero também está com desconforto muscular, mas a expectativa é que ele já jogue no próximo domingo. O Romero também ficou de fora dos últimos jogos, né? O Ranielli e o Romero ficaram de fora dos últimos jogos. O Thales Magno, que foi poupado do jogo contra o Bragantino por causa de uma sobrecarga muscular, não tem contusão, ele foi apenas poupado, então ele vai voltar contra o Fortaleza, com certeza. E também o Yuri Alberto. O Yuri Alberto deve ser a grande novidade do Corinthians neste jogo contra o Fortaleza. O Yuri Alberto está recuperado de uma cirurgia de pedras na vesícula. Então ele deve ser realmente a grande novidade do Corinthians para o jogo do próximo domingo. Quem sabe já começando como titular, vestindo a camisa 9 do Coringão, né? Você acha que o Yuri Alberto está fazendo falta ao Corinthians? Eu acho. Eu acho que o Yuri Alberto está fazendo muita falta ao time do Corinthians, né? O Yuri Alberto, que é sempre muito criticado pelos torcedores corintianos, mas ele acaba, quando não joga, ele acaba fazendo falta à equipe corintiana. Então o Corinthians pretende ter reforços para este domingo contra o Fortaleza, mas
depende da questão do visto dos jogadores, da documentação dos jogadores, para que esses reforços estejam em campo, e depende também do parecer do departamento médico em relação a alguns jogadores, do departamento físico com relação a alguns jogadores para que eles voltem ou não. Mas o Corinthians pode ter até 6 reforços, o que seria muito importante, hein? 6 reforços num jogo como esse contra o Fortaleza, que é decisão de campeonato para o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Próximo domingo, às 4 da tarde, lá em Fortaleza. Vamos falar bastante aí, né, do nosso querido Arthur Cabral, né, para os corintianos que estão chegando. Olha só, hoje, né, mais ou menos aí no meio da tarde, o GE deu a informação que o Arthur Cabral é um dos nomes que o Corinthians abriu conversas para a posição de ataque. Depois o Hernan, meu amigo Hernan, deu que o Corinthians fez uma proposta, tá, de empréstimo por uma temporada com valor estipulado de compra, mas não como opção de compra, né? Que é o caso do Hugo Souza, por exemplo, mas como obrigação de compra, tá? Obrigação de compra. O Corinthians quer pagar uma grana por esse empréstimo ainda, e depois já com obrigação de compra. E conta, né, com o aporte aí da sua patrocinadora master da camisa, a Esportes da Sorte, tá? Como é que ficaria, então? O Corinthians, por exemplo, se o Benfica topar, por enquanto, o que eu sei, por enquanto, é que a conversa está entre o Pitombeira, que é o agente do Arthur Cabral, e o Corinthians, tá? Agora precisa levar todo o projeto pro Benfica. Se o Benfica aceitar, o Arthur talvez Benfica no Corinthians, né? Precisa, né, o clube português aceitar o valor de proposta que o Corinthians vai oferecer pelo empréstimo de 1 ano, e os clubes precisam se acertar em relação ao valor de compra obrigatória, tá? De compra obrigatória do Arthur Cabral. Então a gente precisa analisar uma coisa, tá? Analisar uma coisa, vamos lá. Primeiro, eu confirmei que existe realmente algo, né? Eu tenho confirmação dos dois lados, do Corinthians e do Pitombeira, que existe a conversa, que existe o interesse do Corinthians, e que o Pitombeira que, né, vai levar a proposta aí pro Benfica, né? Ele já notificou o Benfica o interesse do Corinthians, mas não levou ainda tudo no papel, né? A proposta no papel. Essa é a informação. Eu tenho uma outra informação também. O Arthur Cabral, né, tá sonhando ainda na janela que venha uma proposta do futebol inglês, do futebol francês, ou qualquer lugar da Europa. Então, em qualquer lugar da Europa que chegar uma proposta, se chegar para o Arthur Cabral, ele vai, né, dar prioridade em continuar na Europa, tá? Mas se não pintar nada, aí fica, né, o caminho mais aberto para o Corinthians. Essas são as informações que eu tenho. Os dois lados confirmaram com uma facilidade muito grande, né? No Corinthians, estamos conversando. Na questão do Arthur Cabral, né? Na questão do Arthur Cabral, do Pitombeira, sim, estamos conversando. Vou jogar limpo com vocês, como sempre eu faço, tá? Como sempre eu faço. Tem uma fonte que eu confio muito. Se ela também confirmar para mim, aí eu vou achar que realmente o negócio está voando, tá? Por que eu estou falando isso? Eu fiz questão de chamar essa fonte antes de dar a minha opinião. Eu acho que isso é uma bela de uma cavada, tá? A gente sabe que os agentes fazem isso, os empresários fazem isso. O Arthur Cabral está em baixa no Benfica.
Não aparece nenhuma proposta para ele. Você não viu o Arthur Cabral no noticiário de mercado da bola. Está muito apagado, né? Não tem nada pelo Arthur Cabral na Europa ainda. Não tem nada pelo Arthur Cabral nem no futebol árabe. Você não ouviu falar que o São Paulo, que é o Arthur Cabral, que o Atlético Mineiro, que é o Arthur Cabral, que o Grêmio, que é o Arthur Cabral. Enfim, você não ouviu falar nada do Arthur Cabral. Então, eu vou expor aqui, né, a minha opinião. E se essa fonte responder e confirmar que existe algo realmente avançado, tal, e que há chances, aí eu vou trazer a informação. Então, eu quero que vocês, por favor, entendam uma coisa. Opinião é uma coisa, informação é outra, tá? Existe um jornalismo informativo, opinativo e o investigativo. Então, eu estou trazendo para vocês, primeiro, o informativo, né? Uma fonte no Corinthians me confirmou que tem, sim, conversa, e falou que são apenas conversas. E do outro lado do Pitombeira, eu também tenho as minhas fontes do outro lado, do Arthur Cabral, que me falaram que realmente enviaram a proposta, só que a prioridade é a Europa, tá? Que essa proposta veio para o Pitombeira, ele vai estar repassando para o Benfica, já notificou o Benfica que o Corinthians tem interesse e agora vai apresentar os valores. Se essa terceira fonte aqui, que está aqui, ó, batendo aqui, me responder, eu trago algo a mais. Agora eu vou para a minha opinião. Para mim é cavada, tá? Tudo bem, eu não... errar uma opinião não tem problema nenhum. Você imagina eu querer acertar tudo, todas as análises, tudo que eu falar acontecer, igual eu falei do Wesley, igual eu falei do Queiroz e companhia. Eu não tenho essa pretensão. Eu tenho uma opinião, defendo minha tese, coloco ela, porque é importante. O jornalista não tiver opinião, ele não tem nada. Então, eu não tenho medo de dar opinião. Podem concordar comigo ou não, podem gostar de mim ou não, mas nunca vão me fazer esse tipo de crítica. Ah, o Samir fica em cima do muro. Eu não fico. Eu acho que isso é uma cavada, tá? Eu acho que isso é uma cavada. Coisa para colocar o nome do cara no noticiário, para ver se alguém lembra dele. Ó, fulano aqui, pô, Arthur Cabral ali. Corinthians está querendo. Se o Corinthians está querendo, a gente pode também. Não sei se eu estou viajando demais. Pode ser que eu esteja. Normal isso também. Eu estou falando aqui, não tenho certeza do que eu estou falando. É algo que veio no meu coração, uma opinião. Algo que eu quero externar para vocês. Eu tenho os microfones ligados, eu tenho um canhão de audiência que é o canal Café do Setorista, eu quero falar, tá? Eu acho que isso daí é para usar o Corinthians, é uma cavada, entendeu? Porque esse jogador está simplesmente apagado. E vou falar mais, hein? Eu não traria. O Samir, aí não dá. O Samir não gosta de ninguém, velho. Cara, o cara... Desde quando... Qual foi a última temporada que esse cara fez boa? O cara já tem 26 anos, não é? Deixa eu ver aqui. 26 anos. Ele já tem 26 anos. Você vai contratar o cara com obrigação de compra. Quer dizer, esse camarada aí, se eles pagaram 20 milhões de euros, eu duvido que essa opção de compra vai estar abaixo dos 15 milhões de euros. Chutando baixo. O Benfica não dá mole para clube brasileiro. É um clube mascarado para tirar jogador deles. São muito bons, né, para comprar, vir aqui chorar, pechinchar, e às vezes ficar até devendo. Então, eu não traria. E principalmente por ter essa obrigação de compra, que foi a proposta que o Corinthians está tentando. Eu não traria, velho. Simplesmente eu não traria. Vamos apostar no Héctor Hernandes. Eu, por exemplo, eu não critiquei o espanhol. Eu não critiquei. Por quê? De graça, para pagar só salários, tá? Para pagar só salários. Tá treinando, o pessoal tá gostando, tá? Do Héctor. Já tô pulando para uma outra informação. É um jogador que tá abaixo fisicamente, tá? Tá abaixo fisicamente. Lembrando, hein, gente, a informação que eu tô falando de abaixo é fisicamente. Não tem nada a ver com tecnicamente, tá? Eu só vou dizer quem ele é tecnicamente quando tiver treinos suficientes
né, para passar uma avaliação para vocês. Arthur Cabral, eu acho que é cavada, tá? Eu acho que é cavada. Mas é só uma opinião. Amanhã, se o Arthur Cabral for contratado, vocês podem vir aqui no chat e falar: Samir, falou que era cavada. Não tem problema, é uma opinião. E eu sou tão louco, mas tão louco, que eu tô falando que é cavada, sendo que me confirmaram a informação. Uma pessoa no Corinthians disse: estamos conversando. Uma pessoa ligada ao jogador me disse: o Corinthians apresentou o projeto e nós vamos levar o Benfica agora. Já notificamos o Benfica e agora vamos levar o Benfica. Então você vê como que eu quero que vocês separem isso, tá, gente? Se alguém vier, Samir, o Arthur Cabral foi apresentado. Samir, você não errei nada. Eu falei que eu trouxe a informação que é verdade que o Hernan trouxe. Tudo verdade. Só que eu desconfio que seja uma cavada. Tá? Eu desconfio que seja uma cavada. Entendeu? Eu não traria 26 anos. Faz tempo que não faz uma boa temporada. E outra, quantos centroavantes nós vamos ter? Arthur Cabral descobriu Corinthians. Yuri Alberto, que não joga de centroavante nem aberto. Pedro Raul, o centroavante, que, meu Deus, né? Ai, meu Deus. Melhor não fazer rima com Pedro Raul, que é um perigo. O Romero joga de centroavante. O Héctor Hernández veio para ser centroavante. Quantos tem? 5. É isso? Arthur Cabral, que descobriu o Corinthians. Yuri Alberto, Pedro Raul, Héctor Hernández e o Romero faz a função. O Pedro Henrique talvez faça a função, mas aí já estou forçando. São 4 centroavantes. Giovani, 5. Giovani também joga de centroavante. 5. Giovani de centroavante, 5. E se o Pedro Henrique e o Romero fizerem a posição, serão 7. Tá? Pô, velho. O Corinthians precisa de um ponta, velho. Um jogador de beirada. Até o Thales Magno faz a função de 9, se precisar. Hein? Agora, 7 que não dá 1, né? Eu falei isso no Blend. Pô, contrata um fera. Ainda tem um menino lá que tá afastado, né? O Arthur Souza. Você contrata um fera e deixa o Arthur Souza de reserva. Esse seria o meu projeto no início do ano. O Yuri Alberto ia estar aí, beleza. Agora, podem dizer, tá, que eu não estou satisfeito com nada. Mas eu não traria. Sério, eu não traria, velho. Entendeu? Traria um atacante de beirada. Faria tudo para contratar um atacante de beirada. Eu sei que é difícil no mercado, E pronto. Eu acho um grande risco, tá? Eu acho um grande risco o Arthur Cabral. Tá bom? Tem algumas coisas no futebol que são bem estranhas, né, velho? Se o Corinthians... Olha só. Cara, é muito triste isso, viu? Se o Corinthians quiser pagar 15 milhões de euros pelo Arthur Cabral, porque a proposta é 1 milhão... 1 milhão não, 1 ano de empréstimo, pagando pelo empréstimo e mais a obrigação de compra. Eles pagaram 20 milhões de euros pelo Arthur Cabral. Você acha que eles vão vender por quanto? Vocês lembram o Lucas Veríssimo? Que eles não venderam abaixo do que eles compraram? Eu acredito, chutando baixo, 15 milhões de euros. Por que o Corinthians vai querer pagar 15 milhões de euros no Arthur Cabral? Não pagou no Luiz Henrique, não pagou
não pagou os 12 de dólares do Plata, não pagou pelo Michael. Por que vai querer agora pagar 15 no Arthur Cabral do Pitombeira? Aí nós vamos pro saco, meu irmão. Você imagina se esse cara for grosso, se ele for um Pedro Raul da vida, porque o Pedro Raul, naquele ano lá de Goiás e depois Vasco, parece que foi maravilhoso. Não compra, vai por mim, gente. É caro, é melhor o Balotelli só pagando salário. Pelo amor de Deus. Então é isso, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas com o Cerito e com o Samir Carvalho, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Já chega deixando seu like, maroto, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito importante a sua participação. Um grande abraço, vamos que vamos.